Olá, professora. Estou aqui mais uma vez, só que desta vez para apresentar a pesquisa relativa à disciplina Seminário da Prática 4, cujo tema foi Possibilidades e Objetos, a História e a Cultura Material. E a partir desse tema, eu procurei desenvolver a pesquisa aí, focando na importância da cultura material na reconstrução do passado histórico. Tendo como objetivo geral avaliar o papel da cultura material na escrita e no ensino da história. A metodologia da pesquisa foi a pesquisa documental, realizada aí através da análise de várias fontes da literatura existente, tanto em livros como artigos, dissertações e recursos digitais, em banco de dados digitais, tem sites especializados na disciplina de História. Pois bem, o trabalho foi dividido em 3 tópicos, 3 capítulos. O primeiro capítulo eu trago a escrita, um breve histórico da escrita da história. Para a gente falar de cultura material enquanto fonte histórica, é preciso primeiro compreender como se deu a escrita da história até chegar a esse momento de utilização da cultura material como fonte histórica. E essa trajetória da historiografia aí, ela perpassa por algumas correntes ou escolas, como alguns chamam, né? Dentre elas, a primeira aí, que é a escola positivista, fundada lá no século XIX por Auguste Comte. Isso não significa que a história antes não vinha sendo escrita, mas é a partir do século XIX que ela passa a se firmar enquanto ciência. E aí essa corrente historiográfica positivista, ela visa explicar a história através dos estudos, dos fatos, das datas, dos personagens, considerados importantes durante aquele processo histórico. Ou seja, é uma história extremamente factual, cronológica e estática, em que os documentos oficiais eles são as únicas fontes históricas confiáveis para essa interpretação da história. Interpretação que, de certa forma, torna o historiador um sujeito neutro, objetivo, que tem o papel apenas de transcrever o que os documentos dizem, mas se mantendo neutro e sem um caráter interpretativo e subjetivo. Mais adiante, aí nos finais do século XIX, surge uma outra corrente, que é a corrente marxista, tendo aí como seus precursores Karl Marx e Engels, a chamada corrente marxista ou materialismo histórico, que tem aí na luta de classes o principal objeto de estudos ou a maneira de explicar a história. Segundo essa corrente, a história é fruto dessa luta de classes entre grupos antagônicos, onde de um lado estão os oprimidos, os servos, os operários, os escravos, e de outro lado os opressores, seriam os monarcas, senhores feudais, os capitalistas. Então a história ela é compreendida a partir desses conflitos entre esses grupos antagônicos. E mais adiante, mais recentemente, a partir aí da segunda, terceira década do século XX, vem surgir uma nova corrente historiográfica, que é a chamada Escola dos Análises, fundada lá na França pelos historiadores Marc Bloch e Lucien Febvre, e é uma corrente que vem mudar completamente a história da escrita da história. Ou seja, ela vem trazer um novo paradigma no qual tudo e todos passam a ser objetos da história. Ou seja, todo produto da produção material humana, bem como todos os sujeitos, todos os indivíduos, passam a ser objeto de estudo da história. Além do mais, também ela traz uma aproximação entre a história e as outras ciências sociais, principalmente com a arqueologia.
essa que até então vem se firmar mesmo como ciência aí já no finalzinho do século XX, vem prestar uma grande contribuição no estudo da história, a partir do momento que ela fornece aí conhecimentos até mesmo para a concepção de história. Se a gente for observar nos livros didáticos, a história começa a partir do surgimento da escrita. Então, as sociedades que existiram antes do surgimento da escrita, as sociedades que não possuíam esse sistema, acabavam, de certa forma, relegadas da história, né? Então, a arqueologia, a partir do momento que passou a estudar esses artefatos, essa produção material dessas sociedades antigas, da pré-história, por exemplo, ela vem incorporar esses novos grupos sociais, essas novas sociedades no seio da história. O capítulo 2 da pesquisa, ele se direciona especificamente à cultura material e à história. O homem, ao longo do tempo, desde a antiguidade, ele buscou deixar registros de suas vivências, de suas relações, do seu dia a dia, por meio dos artefatos, por meio da arte, por meio de toda a produção material, de ferramentas, de suas vestimentas, enfim, seus modos de viver, de alguma forma ficou registrado. E, infelizmente, durante muito tempo, a história relegou essa produção material, né? É o que Barros da Assunção viria a chamar de a marginalização da cultura material, principalmente pela corrente positivista que tinha nos documentos oficiais a única fonte histórica de investigação do passado. Essa cultura material, ela, de alguma forma, ela reflete aí as crenças, os valores, os costumes, as atitudes, apreensões, carregada de simbolismo que constitui aí o universo cultural desses povos, dessas sociedades. Então, dessa forma, essa materialidade, ela traz uma grande contribuição para o estudo e a construção do passado histórico dessas sociedades. Contudo, esses objetos da cultura material não devem ser examinada em si mesma, ou seja, apenas uma descrição física, né, desses elementos, mas o historiador, diante dessa abertura que se tem agora de se investigar várias fontes, vários sujeitos, de colocar a sua subjetividade, a sua interpretação diante das fontes, ele buscar compreender toda a representação, o simbolismo que está por trás desses objetos, não simplesmente a sua mera descrição enquanto elemento físico. E, por fim, o terceiro capítulo traz a cultura material e o ensino de história, assim como foi proposto no objetivo principal, a partir da cultura material, perceber as possibilidades de reconstrução da história e também do ensino dessa história reconstruída. Trata aqui da transposição didática, como essa cultura material pode se tornar objeto de estudo na sala de aula, no intuito de, além de propor a dinamização, fugir às aulas tradicionais, mas também instigar a reflexão, a análise do aluno diante dessas fontes. No entanto, é bom chamar a atenção que um dos grandes erros do ensino de história é querer fazer dos alunos pequenos historiadores diante das fontes. Não é isso. O papel é instigar a reflexão, a análise dessas fontes e não que o aluno tente reconstruir o passado a partir dessas fontes. Esse é o trabalho do historiador. E o papel do professor é mediar este processo, buscar dinamizar suas aulas, fazer o máximo que puder do uso dessa rica cultura material que o homem produziu, seja através dos vídeos, da música, enfim, de artefatos, da visita aos museus, quando for possível, né? Museus que se constituem em ali, um universo da cultura material, agrega uma riqueza imensa da cultura material e fazer de todo esse aparato que esteja ao seu alcance um material que seja adaptado ali para o ensino
da história. E as considerações é que a cultura material ela reflete as crenças, valores, ideias e atitudes e apreensões de uma determinada sociedade. Os objetos em si não falam, mas a partir da análise, da interpretação do historiador, ele pode trazer à tona essa história esquecida ou nunca estudada. O objeto material não deve ser tomado em si, mas sim em seus usos, em suas apropriações sociais, as técnicas envolvidas na sua manipulação, a sua importância econômica e a sua necessidade cultural. Enfatizar também que a Escola dos Análises trouxe aí uma grande contribuição para a inclusão de novas fontes, novos olhares, novos sujeitos na escrita da história. Também reforçar a colaboração da arqueologia para o estudo da história. Essa aproximação entre história e arqueologia abriu um leque de possibilidades de interpretações de estudos de sujeitos e objetos da história.